E aí, gente, vamos continuar aqui o nosso artigo 19 em diante. E vamos ver se nesse vídeo, desde que não fique muito longo, né? Vamos encerrar o capítulo 5, que é a parte que fala dos órgãos estatutários. Mas a parte principal já está no vídeo anterior, a parte 3, né, do Estatuto Social. Como vocês podem ver, apesar da gente já estar no quarto vídeo, né, estamos nem na página 7 do Estatuto, né? Até tem muita coisa para ser cobrado nele, mas acredito que as primeiras 10 páginas são o principal, ou seja, se tiver pouco tempo, se tiver apenas revisando, né, é mais ou menos até a quinta aula que vocês vão ver dele, que é o essencial, né? O resto a gente vai somando o que mais puder, né? Beleza. 19. É incompatível, no caso é mais uma vedação para participar de órgãos da administração da Miserra. Aliás, vou logo mudar isso daqui. Pronto. Assim, com a participação nos órgãos de administração da Miserra, a candidatura a mandato eletivo, devendo o interessado inicialmente requerer o afastamento sob pena do perda do cargo a partir do momento que tornar pública sua candidatura, sua pretensão à candidatura, aliás, durante o período de afastamento não será devida qualquer remuneração, né? E a partir da data de registro da candidatura se perde. Notem que não é a partir da eleição, como é em alguns casos. É a partir do registro e a partir da pretensão de se tornar público, ele já deve se afastar do cargo, senão até só por ter declarado que vai se candidatar publicamente, ele já vai poder perder seu cargo. Né? O 20 diz que os requisitos e as vedações exigíveis para os administradores deverão ser respeitados por todas as nomeações e eleições realizadas, inclusive em caso de recondução. Essas vedações, no caso, por exemplo, não ser ministro de Estado, não ser titular de mandato eletivo, é uma vedação que é para se candidatar ao cargo e também para permanecer. E no caso de recondução, isso não muda, claro. Né? Os requisitos deverão ser comprovados documentalmente. Qual requisitos? Os requisitos que a gente viu lá na aula anterior, que no caso é a atividade, a depender, né, 4 anos, 10 anos, e a comprovação de que não é atingido por nenhuma dessas vedações, né? Além, é claro, da reputação ilibada, que é não ter processos, basicamente, contra si, né? 3 casos lá. Os requisitos e as vedações... requisitos são comprovados documentalmente, na forma exigida pelo formulário padronizado, disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Okay. Parágrafo 2º. A ausência dos documentos referidos no parágrafo 1º importará em rejeição do formulário pelo Comitê de Elegibilidade, Indicação e Remuneração da empresa. Óbvio, né? Requisitos a serem cumpridos. Não foi comprovado se esses requisitos estão cumpridos, então a candidatura não poderá ser sequer recebida. Né? Nem candidata a pessoa vai ser, que dirá administrador. Parágrafo 3º. As vedações serão verificadas por meio de autodeclaração, apresentada pelo indicado nos moldes do formulário padronizado. Isso aqui é simples, né? Ele vai simplesmente dizer que não foi processado administrativamente, em que não foi condenado em segunda instância por acórdão, né? Nem judicialmente. Ele vai dizer que nos últimos 3 anos não teve nenhuma penalidade trabalhista. Ele vai dizer que não não cometeu nenhuma falta grave, nem para EBSER, nem contra nenhum outro código de ética que se aplicar, né? E pronto, as vedações estão comprovadas por autodeclaração. Os membros do Conselho de Administração e a diretoria serão investidos em seus cargos, mediante termo de posse no livro de ata do respectivo colegiado, no prazo máximo de 30 dias. De novo, prazo pode cair? Pode. Ele não pode, ele vai cair. A gente só sabe qual, né? Contados a partir da data de eleição e nomeação. Eu lembro muito do prazo, mas às vezes eu esqueço de a partir de quanto conta, ou até quando conta, né? A depender da situação. Mas lembre-se disso, não cometam os mesmos erros, né? Isso daqui é importante, especialmente por causa do artigo seguinte. Não, é porque tem um artigo que vai dizer que os membros do Conselho Fiscal
e do comitê, eles tomam posse independentemente de qualquer comitê de auditoria. Eles tomam posse independentemente de qualquer registro. Entendeu? Foi eleito, acabou. Vai lá exercer seu cargo. Entendeu? Agora, no Conselho de Administração e Diretoria Executiva, eles têm que tomar posse oficialmente assinando um livro de ato, certo? Num prazo máximo de 30 dias. É interessante lembrar do prazo que é para você tomar posse como servidor público, que é o mesmo prazo, né? Interessante eles terem usado o mesmo prazo e mais fácil para memorizar também. O termo de posse deverá conter, sob pena de nulidade, indicação de pelo menos um domicílio, no qual o administrador receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, as quais se reputarão cumpridas mediante entrega no domicílio indicado, o qual somente poderá ser alterado mediante comunicação escrita a EBSER. Simples e fácil, né? Endereço. Aos membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva é dispensada a garantia de gestão para investidura no cargo. Tranquilo também, né? Esse 22 e esse 23 está tranquilo. É bom, né, para compensar o 19, por exemplo, que é gigantesco, bastante complexo. O 18, então, nem se fala, aquela um monte de anos, né? Para lembrar, 4 anos, 10 anos, 5 anos. Os membros do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria, pronto, é isso daqui que eu tinha falado. Isso daqui é interessante estudar em conexão com esse daqui, né? Porque eles são similares. Eita, ficou um crucifixo invertido aí. Ixi, isso não é funcionar. Brincadeiras à parte, né? Serão investidos em seus cargos independentemente da assinatura do termo de posse. Quem é que depende do termo de posse? Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Quem é que não depende? Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria. Pense que são órgãos fiscalizadores, que eles não podem ficar sem funcionário, por assim dizer. Porque senão a função essencial dele, que é fiscalizar, vai ter a diretoria exercendo suas funções livremente, sem ninguém para fiscalizar, porque eles não assinaram o termo de posse. Não faz muito sentido, não é muito adequado. Serão investidos em seus cargos, independentemente da assinatura do termo de posse, desde a respectiva eleição. Aqui é, no caso, conta a partir da eleição, mas a gestão mesmo conta a partir da assinatura. Parágrafo. Antes de entrar no exercício da função, cada membro estatutário deverá apresentar declaração anual de bens, a EBSER, e a Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Isso aqui é uma coisa que tem até na Lei de Improbidade Administrativa, que não apresentar essa declaração, você pode inclusive ser demitido, né? Então, se todos têm que apresentar, é claro que os da EBSER também têm que apresentar. Isso daqui, o mérito do Estatuto é mais trazer para dentro do Estatuto do que inovar mesmo, né? Que todo servidor público, todo empregado público já tem essa obrigação por si só. Os membros estatutários serão desligados mediante renúncia ou destituição ad nutum. São cargos, funções comissionadas, né? Ao deixar o cargo, cada membro da estatutário deverá apresentar declaração anual. Eu achei interessante usar o nome declaração anual, que não é apresentado por ano nesse caso, mas tudo bem, isso daqui também não é uma inovação. É uma coisa que também está na 8429, já é uma coisa que está mais do que pacífico, que todo servidor tem que anualmente, e quando entra no cargo também, que aqui não consta, né? E quando... aqui consta sim. Antes de entrar, aí deverá apresentar a declaração anual. A declaração anual todo ano ele vai ser atualizada, né? E quando sair do cargo, ele também apresenta. O quê? 26. Além dos casos previstos em lei, dá-se-á vacância. É quando, no caso, o cargo ele fica... Óbvio, né? Nossa, mas como tá lento, tá? Mas é assim mesmo, né? O membro do Conselho de Administração, o fiscal ou comitê de auditoria que deixar de comparecer apenas duas reuniões consecutivas ou 3 intercaladas, ok? Nas últimas 12, nesse caso. Normalmente vem dizendo nos últimos 12 meses. Aqui eles colocaram 12 reuniões, que as reuniões variam de órgão para órgão, né? Por exemplo, a gente tem órgãos anuais. Se fosse nos últimos 12 meses, não tinha nem possibilidade, cara. Nenhuma reunião da gestão dele, mesmo assim, não ia conseguir alcançar. Aí que eles botaram as últimas 12 reuniões, né? O membro da diretoria executiva se afastar do exercício do cargo por mais de 30 dias consecutivos, salvo em caso de licença, inclusive férias, ou nos casos autorizados pelo Conselho de Administração. Ok, aqui duas hipóteses só, né?
três, se você dividir, né? 2 reuniões consecutivas, faltou vacância. 3 intercaladas nas últimas horas, faltou vacância. Ou então, ele se afastar por mais de 30 dias. Relaciona isso daqui com abandono de cargo, né? Nesse caso, ele abandonou o cargo de membro da diretoria. Salvo em caso de licença, claro, né? Que se está licenciado é com autorização da EBSER, férias também, ou nos casos autorizados pelo Conselho de Administração. O presidente, por exemplo, tem que fazer uma visita porque ele é em um outro país por mais de 30 dias. Não há problema nenhum que ele se ausente, então, de suas funções, né? Ok. 27. Os órgãos estatutários se reuniciam com a presença da maioria dos seus membros. Isso daqui a gente chama de a maioria qualificada, né? 50% mais um dos membros. A deliberação será tomada por maioria dos presentes, ou seja, nesse exemplo de 51%, arredondando, né? Eu precisaria de 26% apenas para aprovar uma deliberação tal, em determinado órgão, né? Mas lembrar que é 50% mais um. No exemplo eu coloquei 51%, mas só para facilitar a visualização mesmo. 50% mais um, né? Serão registrados no livro de ata. A gente já viu algumas coisas falando sobre o livro de ata, né? Sob forma de sumário dos fatos ocorridos. Em caso de decisão não unânime, o voto de divergente poderá ser registrado a critério do respectivo membro. É interessante esse parágrafo 2º, porque ele diz respeito à responsabilidade civil, que, a depender do conteúdo da decisão, ela pode ser uma decisão ruim ou até mesmo uma decisão de alguma ilegalidade. Aí um membro que não esteja condizente com isso, ele pode pedir para seu voto ser registrado, para que no futuro ele se isente dessa responsabilidade. Não fazendo isso, a decisão tomada pelo conselho, por exemplo, ela vai ser entendida como se tivesse sido tomada todos, então, a responsabilidade de todos. Quem cala consente, né? Se ele não quis ser registrada a sua opinião, logo ele concordou com a decisão no final das contas. Ok. Parágrafo 3º. Nas deliberações colegiadas do Conselho de Administração e da Diretoria, os respectivos presidentes terão voto de qualidade. Ok, né? Voto de qualidade é o voto de desempate. No caso, se empatar, o presidente que resolve esse negócio, né? Os membros de um órgão estatutário, quando convidados, poderão comparecer às reuniões de outros órgãos sem direito a voto. No caso, isso aqui pode existir, por exemplo, para colaborar, né, com a decisão em si, não na ideia de votar, claro, mas na ideia de assessorar, de dar uma opinião, de falar, né? Como também para que ele seja inquirido sobre algum fato, também, né? As reuniões dos órgãos estatutários deverão ser presenciais, certo? Admitindo participação de membro, ou seja, a reunião em si é presencial, mas todos os membros têm que estar presentes? Olha que não. Não. Pode ser participação por tele ou videoconferência, mediante justificativa. O presidente da EBSER está no Japão, ele quer participar da reunião, ele tem que participar da reunião porque o assunto é importante. Mas aí, se ele for autorizado pelo conselho a participar, o conselho vai autorizar também que ele participe da reunião por videoconferência. Alguém faz uma videochamada no WhatsApp, chamar o presidente. 28. Os membros estatutários serão convocados pelos seus respectivos presidentes ou pela maioria dos membros do colegiado. Ok, simples, fácil, direto. E esse daqui para decorar, eu vou grifar até de outra coisa. Fica bonito. Nossa, essa ficou de longe das melhores. Tá bom, assim, vou enfeitar demais, não mais do que já tá. Pronto, tá ótimo. Mas, tipo, convocado pelo presidente ou pela maioria dos membros do colegiado. Pronto. É isso que tem que ser lembrado, né? Comitê de auditoria poderá ser convocado pelo Conselho de Administração. O que ele está dizendo aqui? Todo órgão vai poder ser convocado de duas maneiras. Ou pelo presidente ou pela maioria. Se são 5 membros, 3 podem convocar. Se são 10 membros, 6 podem convocar. Ou o presidente, em qualquer caso. Agora, no caso do Comitê de Auditoria, perdão, ele vai ser também convocado pelo Conselho de Administração. Isso daqui é interessante lembrar também, porque é uma exceção. Ficou melhor do que o outro. Ou menos pior, né? Deixa nos comentários, ficou melhor ou menos pior do que
o 28, parágrafo 1º do 28. Vou marcar um dedinho aqui. A pauta de reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência mínima de 5 dias úteis. 5 dias úteis. Note que lá a gente tem 8 dias para a convocação da primeira reunião da Assembleia Geral, mas é 8 dias mesmo. Aqui a gente já vem com 5 dias úteis. Muito fácil da banca trocar, né? Colocar uma questão com várias alternativas e tá lá. 5 dias úteis para a reunião, 8 dias para o negócio. Ou dizer que as duas são na mesma data, porque até faria certo sentido se fosse o mesmo prazo, mas o fato que não é. Salvo nas hipóteses devidamente justificadas pelo presidente e acatadas pelo colegiado, aconteceu um terremoto em algum lugar. E aí o pessoal tem que decidir como vão fazer, porque a sede da EBSER tá no subsolo agora. Tem que ir 5 dias úteis, tá? Não. A reunião vai ser emergencial, né? Não vai precisar de nada, né? E aí a justificativa vai ser dada pelo presidente, né? E o colegiado vai dizer, faz sentido ter chamado assim rápido. A remuneração do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria será fixada anualmente. Ou seja, anualmente ela vai ser alterada. Ou não, até pode ser mantida igual. Mas anualmente vai dizer, a remuneração vai ser essa. Em Assembleia Geral, quem é o órgão máximo? A Assembleia, né? No Assembleia da Legislação, mediante proposta do Conselho de Administração. Interessante, né? Que o Conselho de Administração ele propõe a sua própria remuneração. E cadê a remuneração, por exemplo, da diretoria? Já não está nesse. A gente tem que ver depois, né? Está em outro artigo. É vedado o pagamento de qualquer forma de remuneração não prevista em Assembleia Geral. É claro, faria sentido que a Assembleia decidisse que a remuneração de fulano é 10 mil e no final ele recebesse 8 ou 10 a mais por causa de uma gratificação inventada pelo próprio órgão, entendeu? Faria o mínimo sentido. Não faria o mínimo sentido. A EBSER deve julgar toda e qualquer remuneração dos membros dos órgãos estatutários. Isso daqui, né? De novo, sem inovação nenhuma. A gente já tinha lei tratando isso sobre a obrigação, dever de transparência, né, dos órgãos públicos. Ela só está trazendo para o estatuto, reforçando, né? É verdade. E vedação a gente escreve de vermelho. É verdade a participação remunerada de membro da administração pública, direta ou indireta, em mais de 2 órgãos colegiados de empresa estatal. Em mais de 2 órgãos, olha que interessante. Logo, em até 2 é possível. Agora, é possível em mais órgãos? Sim, desde que sejam em 2 de forma remunerada e nos outros, do jeito que for, né? Inclusive o Conselho de Administração Fiscal, caso ele está dizendo que é para tudo, né? Não pode participar de mais de 2 órgãos remuneradamente. Remuneradamente em 2, em 4, 5 voluntário, vai em frente, filho. Aqui dá para a gente perceber que permite-se também o acúmulo de cargos, né? Inclui-se na vedação. Vedação a gente escreve o quê? Vermelho. Do caput, os servidores ou empregados públicos de quaisquer dos poderes da União, concursados ou não, exceto se estiverem licenciados sem remuneração. Né? Se ele não está recebendo. E os diretores das empresas estatais de qualquer ente federativo. Tá bom. No caso, se o cara já recebe de um lugar, não vai poder receber de outro. Mas se ele está licenciado sem remuneração, então... Vamos pensar, por exemplo, que o servidor não tem certeza se ele quer largar o cargo para ser somente diretor da EBSER. Por algum motivo, né? O servidor inventou isso. Aí ele pede uma licença sem remuneração e aí ele vai atuar nos seus órgãos recebendo. Se não, ele vai atuar, normal. Mas aí ele vai tanto ter que fazer, conseguir equilibrar seu horário, né? Como também ele vai ter que optar pela remuneração. Optar não, perdoe. Estou inventando que não tem na lei, né? Ele vai ter que ficar sem a remuneração. Ele vai ser afetado por essa vedação aqui de cima, certo? Ok, vamos seguir. Parágrafo 2º. Inclui-se na vedação do caput os inativos ocupantes em cargo comissão na administração pública, direta ou indireta. Aqui, notem que ele não falou nada de remuneração. Ou seja, para o efetivo, se ele tiver sem remuneração, pode. O inativo em cargo em comissão, de jeito maneira, certo? O interessante é notar a diferença entre os dois. Mano. Os membros do Conselho de Administração Fiscal terão ressarcidas suas despesas. Indenização, no caso, né? De locomoção,
estada necessários ao desempenho da sua função. Normal, né? Indenização. Bom, a senhora tá falando com o YouTube e eu também, né? Tchau, boa noite. Amém. Eu quero minha amiga, você já viu? Tchau. Você cuide bem dele se eu for, viu, Micael? E atende o telefone. Nada leva ele com outra coisa. É o quê? Viu? Tá tomando sua água, menino. Viu? Eu não vou editar esse vídeo não, hein? Tenho mais o que fazer. Esse horário desse sentido. Viu? Tchau. Tchau, boa noite. Cadê a bênção? Tchau, boa noite. E a bênção? Certo, não vou editar esse vídeo não. Aí fica esse bagulho aí mesmo, entendeu? E aí que já era, tá 20 minutos de vídeo já, né? Ou pior que aqui não mostra, né? Bom, vamos encerrar esse assunto antes que eu fique rouco. Certo? Certo, né? Cordaço. Vocês pulam esse daí. Depois eu vou deixar em que minuto ficou que a aula voltou, né? Que minuto parou e que minuto a aula voltou. A remuneração mensal, devido aos meios do Conselho de Administração e Fiscal da EBSER, não excederá a 10%. Não excederá a 10% não é sinônimo de será 10%. É até 10%. Da remuneração mensal dos membros da diretoria, excluídos os valores relativos a eventuais adicionais benefícios, vedado o pagamento de participação de qualquer espécie nos lucros. Ou seja, não tem PL, participação no lucro aqui da EBSER, né? Mas ele pode receber adicionais benefícios, e aqui ele não fala expressamente, mas é patente também que tarifa indenizatória não se inclui, certo? A remuneração dos membros do Comitê de Auditoria será fixada pela remuneração pela Assembleia Geral em montante não inferior à remuneração dos conselheiros fiscais, né? É a mesma remuneração, basicamente. Pode não ser inferior, mas pode ser superior. Interessante. Os membros do Conselho de Administração poderão ocupar cargo no comitê. Olha aqui, aquela ideia de que eles podem sim acumular cargo. Mas aqui a gente já tem a restrição da restrição. Poderão ocupar cargo no comitê de auditoria da EBSER, desde que optem pela remuneração do membro do referido comitê. Os administradores e conselheiros fiscais, inclusive os representantes de empregados, devem participar, na posse e anualmente, de treinamentos, né? A ideia de de eficiência. O servidor não tem como ser eficiente só trabalhando se ele não se atualizar, né? Disponibilizado direto ou indiretamente pela empresa sobre legislação societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, uma lei lá e demais termos relacionados à EBSER. Essa lei da EBSER gosta muito de deixar espaços abertos, né, para depois, por exemplo, no regimento interno, poder não ser alterado com um pouco mais de facilidade e tal, né? Normal. É vedada a recondução do administrador ou do conselheiro que não participar de nenhum treinamento. Ou seja, aqui a gente inseriu uma nova condição. Nesse caso, não para participar, mas tipo, para ser reconduzido ao administrador. No caso, quem são administradores? Administradores são o Conselho de Administração. Conselho de Administração. E a diretoria. Fechou? Então vamos ver. Ótimo. Pior que eu desliguei a canetinha aqui, facilitava. Mas bem, vocês entenderam. Conselho de Administração e Diretoria, né? É verdade, é disponibilizado pelos últimos 2 anos. No caso, se ele não participar em nenhum, tudo bem. Mas não participar em 2, aí tá difícil. 35. Deverá ser elaborado e divulgado Código de Conduta e Integridade, que dispõe sobre isso daqui. O nosso Código de Conduta, inclusive, está no edital, né? Código de Ética e Conduta da EBSER. Já está na primeira edição. Em 2017, que irônico. Princípios e valores de emissão da EBSER, bem como orientação sobre a prevenção do conflito de interesse e vedação de atos de corrupção. Será que ato de corrupção é fraude? Preciso grifar? Claro que não. Aqui é o instância interna responsável pela autorização e aplicação. Você precisa grifar? Não, porque a gente vai estudar no Código de Ética. Canal de denúncias, vamos estudar no Código de Ética. Mecanismo de proteção, vamos estudar onde? No Código de Ética. Sanções aplicáveis à violação às regras do Código de Conduta e Integridade. Previsão dos treinamentos periódicos, como já disse no Estatuto, tem que ser no mínimo anual, né? Sobre o Código de Conduta e Integridade da empresa, blá 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 blá.
A EBSER deverá adequar constantemente suas práticas ao Código de Conduta e Integridade e outras regras de boa prática de governança corporativa na parte estabelecida na decreto. Bom, eu vou parar por aqui, tá ficando muito longo, esse capítulo acaba sendo um pouco longo. Vocês estão vendo? E no último só, hein? Eu ficar prometendo botar a coisinha em todo e não boto, né? Que aqui eu tô grifando bem menos coisa, porque as informações lá do começo acabam sendo as mais relevantes, né? Então, a gente vai parar por aqui no 36. E, bom, pra mim, eu vou dar uma descansada. Pra vocês, podem dar um clique no próximo vídeo, né? E falou!